Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós, nesse dia, que é o 28 de setembro, 2022. Graças a Deus, Estamos aqui vivos, vamos dar graças a Ele pela conservação das nossas vidas, por tudo mais que Ele tem feito em nossas vidas, irmãos? Vida, redenção, Livramentos, irmãos? São tantos, Nós estamos aqui, graças a Ele, em vigilância, em obediência, procurando aí o caminho das virgens prudentes para imitá-las. Podemos chegar lá na Jerusalém Celestial, Que é a nossa meta, Essa é a nossa grande meta. Amém, Graças a Deus. Os irmãos aí estão alegres, As reuniões estão voltando aí. É isso, graças a Deus. Reuniões lá do Pan-Americano. E aí lá também, lá no Ayrton Senna, Graças a Deus, Vamos ver se aparecem outras reuniões em outros locais, Para podermos louvar o nosso Deus, Orar juntos, Para que Ele nos encaminhe, E vamos aqui, Eu vou continuar, viu, irmãos, com esses vídeos aí, Para a gente terminar exatamente aí, chegar nos dias atuais, que nós estamos vindo lá desde o ano, Desde o ano 1, Ou antes. Estamos vindo de lá para cá para a gente chegar aqui aos nossos dias e ver aí, o que está acontecendo aí com o mundo, Em termos de religião, em termos de fé, em termos de crença. E outras coisas também, Não é só termos de fé, não. Nós estamos vendo aí, Que o nosso país aí está aí se preparando para a escolha dos seus reis, Seus governadores, seus governos, Então tem um monte de coisa implicada aí. Tem religião, tem economia, Tem política, Que os sistemas, todos eles têm isso aí. Tem um sistema político, um religioso e um econômico. Mas vamos continuar aqui com a nossa história, Estamos aqui na história desse cristianismo, Que se diz igreja, que se diz cristão, Nós estávamos falando aqui do Papa lá Inocêncio, Que ele declarou vários dogmas, Várias leis imutáveis. Dogma é uma lei imutável, ninguém pode mudar, E geralmente são leis humanas, Certo? Porque as leis do Deus de Israel, elas já foram colocadas, Desde exatamente Gênesis até chegarmos ao final do Velho Testamento e do Novo, Nós já sabemos quais são as leis, Que o Senhor, Deu para a humanidade e deu para a igreja, Certo? E essas leis realmente elas são imutáveis. Então o Inocêncio, o que ele fez? Ele já tinha se declarado o representante de Deus aqui na Terra, Então ele fez muitas coisas aí. Nós vimos aí que ele colocou o dogma da consubstanciação, da ceia, que é o que? O dogma de que o pão e o vinho se tornam, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, E o outro dogma foi que todos os leigos, todos os pertencentes lá ao catolicismo romano, tinham que se confessar aos padres, os que eles chamam de sacerdotes, pelo menos uma vez por ano, E aí isso aí tudo se tornou dogma no catolicismo romano. Aí depois do Inocêncio, os papas foram dominados pelos reis e imperadores de novo, E caíram em declínio. Eles eram dominados, aí apareceu o Inocêncio, dominou os reis,
o Inocêncio morreu e os outros papas voltaram à dominação dos reis, né? Então teve um papa chamado Clemente, né? Que é o Clemente V. Ele foi dominado por Filipe, que era o rei da França, né? E ele revogou todos os atos papais que desagradavam a Filipe, né? Os imperadores de um modo geral. Particularmente o imperador da França, que era o Filipe, que era rei, né? E aí o que mais que ele fez? Isso aí o Filipe mandando ele fazer, né? Transferiu a sede do Papa de Roma para uma cidade lá na França chamada Avignon. Isso no ano de 1309. E lá em Avignon ficou lá a sede do Papa até 1377. Aí os papas chamavam este fato de o cativeiro de Babilônia, né? Porque o Filipe lá mandou, né? Mandava no Papa e fez ele revogar tudo que ele era contrário, tudo que ele não concordava, né? E ainda transferiu a sede do Papa lá para a cidade de Avignon, na França. Então, nesse período aí de 1100 até o ano de 1300, apareceram outras coisas, né? Quer dizer, muitas coisas, a gente está resumindo, né, irmão? São muitas coisas que aconteceram, mas a gente está resumindo para as coisas principais. Então, nesse ano 300, qual foi a outra coisa que apareceu além dessas outras que a gente já fez? Foram aqueles negócios chamados de cruzadas, né? Cruzadas e algumas pessoas, né, chamadas de reformadores, que estavam insatisfeitos com as coisas que estavam acontecendo no catolicismo romano. Porque eles se julgavam a igreja, né? Então, as cruzadas eram o quê? As cruzadas eram movimentos militares, né? Certo? Que eram formados pelos reis, pelo Papa, pelos bispos, né? Pelas elites, né? Para libertar, primeiro para proteger as pessoas que eles chamavam de peregrinos que iam lá para a Terra Santa, né? Chamada Terra Santa, Jerusalém, Israel, né? Proteger os peregrinos que eram assaltados pelo caminho. E também para proteger a própria Terra Santa, lá a própria Jerusalém, né? Que tinha sido tomada, né, pelos muçulmanos lá pelo ano 700, 800 depois de Cristo. Então eles queriam libertar Jerusalém, a Palestina e a chamada Terra Santa. E uma coisa curiosa é que esses cruzados, né, esses militares que faziam parte dessas cruzadas, que eram os templários, né, e os hospitalários, a maioria deles eram frades, né, eram frades, que se transformavam em militares para combater aí os inimigos, né, digamos assim. Mas essas cruzadas foram usadas também para perseguir os adversários, né? Perseguir os hereges ou aqueles que não aceitavam a dominação do Papa, né? Então essas cruzadas aí foram utilizadas para isso, né? O grande objetivo foi esse aí. Foi libertar lá a terra palestina dos muçulmanos e para proteger os peregrinos. Aí eles usaram para combater os hereges, né? E também para combater aqueles que não se sujeitavam à dominação do Papa. Aí vamos falar um pouco sobre as cruzadas, né? A primeira cruzada foi organizada pelos reis, né? Da França, da Bélgica, da Itália, e seus exércitos chegaram a Constantinopla no ano de 1097. Olha aí. E em Jerusalém chegaram em 1099. Foi estabelecido lá um reino de Jerusalém. Conquistaram, né? Estabeleceram lá um reino de Jerusalém. Então aí foram criados então os cavaleiros templários, né? Primeiramente eles utilizaram os seus exércitos, depois então eles criaram os templários e os hospitalários, né? Certo? Para manter a segurança desse reino, né? Também de Jerusalém. Segunda cruzada foi organizada por quem? Foi no ano de
1146. E os muçulmanos saíram vencedores e voltaram a dominar Jerusalém, né? Aí nós vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser, e Pai seja com todos nós. Amém.